Olá, estamos juntos para mais uma reflexão, para mais uma meditação na Palavra de Deus, seguindo essa sequência sobre a espiritualidade dos discípulos de Jesus, que tem ajudado a gente a repensar as nossas práticas como cristãos e cristãs no mundo, nossos exercícios espirituais, a maneira como lidamos com a nossa fé. E hoje vamos falar de uma prática que muita gente não considera como um exercício espiritual, mas ela é essencialmente parte da prática de exercício de espiritualidade. Todas as espiritualidades ocidentais e gregas, aquelas oriundas da filosofia, faziam com que os aprendizes da arte da espiritualidade, do cuidado da alma, fossem capazes de falar sobre aquilo que eles pensavam, que acabou sendo a origem do que ficou conhecido como poder pastoral, capacidade de falar a verdade, de falar aquilo que se pensa, daquilo que se acredita. E a fé cristã não deixou isso de lado, não. Os discípulos de Jesus também desenvolveram uma prática de espiritualidade que levavam a falar sobre aquilo que acreditavam, que é a evangelização. Então, hoje a nossa mensagem, a nossa meditação é sobre a meditação como prática de espiritualidade, a evangelização dos discípulos de Jesus. Eu separei um texto aqui da Palavra de Deus para a gente meditar. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação e você poderá acompanhar com a gente aí a partir da apresentação que eu vou colocar aqui. Está aí a nossa apresentação, Espiritualidade dos Discípulos de Jesus. O tema de hoje é o tema da evangelização e o texto que eu escolhi encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 10, de 1 a 3. Se você quiser um tempinho para poder encontrar aí na sua Bíblia essa referência, está aí o tempo para você. Lucas 10, de 1 a 3, que diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Palavra que já é conhecida da gente, a gente já leu isso em alguns lugares, em outras partes do Evangelho de Mateus. Enfim, a gente já conhece bem essa afirmação de Jesus de que o trabalho é intenso, o trabalho é gigantesco, ele precisa ser feito com celeridade, mas os trabalhadores são poucos. Porque exatamente essa é uma essência da evangelizar, falar da fé, é a essência da nossa fé cristã. Bom, gente, eu preciso entender que evangelizar é algo que faz parte da nossa vivência como cristãos no mundo. Não é uma escolha, não é uma coisa que eu faço se eu quero ou se não quero. Não exige uma capacitação especial, exige compromisso com a missão. Exatamente porque evangelizar é vivenciar o cumprimento da missão de Deus no mundo. Não se resume a um programa de igreja, não é uma atividade esporádica, não é um contrato de trabalho, é um processo que envolve a imersão da igreja, da comunidade de fé, na vida da comunidade. A principal motivação para a evangelização é a necessidade das pessoas. Por que que eu e você temos que evangelizar com tanta urgência? É porque as pessoas precisam. Existe uma lacuna, existe uma necessidade, uma carência das pessoas. A mensagem do Evangelho visa a transformação,
a mudança de vida daqueles que são alcançados, fazendo com que elas experimentem a nova vida em Cristo. Então, evangelizar é, por assim dizer, um exercício de comunicação, em que se leva em consideração os aspectos da missão dado por Jesus aos seus discípulos. Essa comunicação da mensagem do Evangelho como cumprimento da missão envolve dois aspectos que são o anúncio e o diálogo. O anúncio tem a ver com a razão de ser da fé cristã, que é a centralidade de Cristo na vida da pessoa e da igreja. O anúncio, que é o modo de evangelização, é um chamado ao encontro transformador com Jesus de Nazaré, que nos interpela a uma mudança de vida. Então, quando eu falo do diálogo também, isso envolve uma atitude de abertura, de respeito, de escuta do outro em suas experiências, em seus conhecimentos e em suas necessidades. Esse diálogo da evangelização demanda uma disposição de colocar-se a serviço do outro, colocar a vida inteira a serviço do outro, apesar das nossas diferenças, apesar da pluralidade de conhecimentos, sem impor as nossas crenças, nossos costumes, nossos preceitos morais. A evangelização tem a ver com a integração entre a proclamação da fé e a capacidade de encontrar o outro em seu contexto, tornando a mensagem do Evangelho compreensível para as pessoas. Evangelizar é uma palavra que tem origem num termo grego, evangelion, se você quer entender o grego assim. A palavra é formada por dois radicais, que quer dizer bom, e angelia, que significa mensagem. Evangelizar é literalmente dar uma boa mensagem, é dar uma boa notícia, falar de coisa boa, falar daquilo que faz bem. É isso que é evangelizar. A Bíblia ensina que as pessoas que trazem boas notícias são consideradas especiais. Havia, inclusive, na época de Jesus, o costume de recompensar aqueles que traziam notícias boas. Há, inclusive, a expressão lembrada pelo apóstolo Paulo de que são belos os pés do que anunciam coisas boas. Repetição do que estava no profeta Isaías, capítulo 52, verso 7. Há 3 razões para que possamos cuidar da evangelização, se preocupar com a evangelização. Primeira, nossa compreensão a respeito do amor de Deus por sua criação. Isso me leva a evangelizar, porque é uma coisa boa para todas as pessoas. Segunda, nosso compromisso de viver segundo a vontade de Deus. E a gente experimenta que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E isso faz bem também para as pessoas. Terceiro, nosso desejo de que todos tenham uma vida digna, sejam tratados com dignidade, e isso é bom para toda a humanidade. Evangelizar requer um certo preparo e uma disposição para realizar essa tarefa. Jesus treinou seus discípulos para evangelizar e os enviou para o cumprimento dessa missão, dessa tarefa. Os evangelhos apresentam 4 passagens em que Jesus enviou os seus discípulos. Você tem em Marcos, você tem em Mateus, você tem em Lucas e você tem também o apóstolo João falando sobre isso. Jesus tinha consciência de que sua missão envolvia o anúncio da mensagem de amor que ele veio trazer,
da mensagem de esperança que ele veio anunciar para as pessoas mais necessitadas e em suas necessidades. Ele mesmo declarou na primeira pregação que ele fez na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas notícias, boas novas para os pobres. Essa foi a consciência que o apóstolo Paulo assumiu para o cumprimento da sua missão. Ele dizia: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O método de evangelização que Jesus aplicou com seus discípulos foi marcado por alguns aspectos especiais. Primeiramente, eles eram enviados de 2 a 2. Depois, eles tinham como base o testemunho pessoal. E depois, finalmente, a ênfase da pregação, que era o convite ao arrependimento. Essa palavra que a gente precisa entender bem do que se trata. Não é viver arrependido, mas permitir a transformação da mente. Jesus imprimiu uma perspectiva, inclusive escatológica, na evangelização. Primeiramente, indicando o fato de que o reino de Deus era chegado no mundo, estava presente no mundo, promovendo justiça, libertação aos oprimidos, apontando para a esperança de um futuro melhor. Depois vamos encontrar o fato de que a evangelização se constitui numa tarefa da igreja que é intermediária entre o momento presente e o cumprimento da promessa da parousia, da segunda vinda de Jesus, quando ele virá buscar o seu povo. A evangelização acontece nesse interregno, desse momento que eu vivo e aquela chegada gloriosa de Jesus nas nuvens. A evangelização, então, é um sinal de que vivemos no tempo salvífico, em que a oportunidade de salvação está dada a todas as pessoas, que aponta para Jesus como Salvador e que conclama a todos a acolherem o convite amoroso do Senhor. Jesus declarou que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Ao final do seu ministério, Jesus deixou uma grande comissão, como chamamos o famoso Ide de Jesus. É um chamado para a evangelização, para o cumprimento da missão, num sentido global e num sentido permanente. A chamada Grande Comissão, ela é conhecida em sua versão mais resumida lá em Marcos, mas a forma mais extensa em Mateus capítulo 28, 19 e 20, fala bem sobre a ideia que Jesus tinha para a evangelização. A Grande Comissão é muitas vezes conhecida pelos mais antigos pela forma como ela se apresenta na antiga versão da Palavra de Deus, que começava com o ide por todo o mundo. Qual é o sentido da Grande Comissão? Qual é o sentido do ide? Eu consigo encontrar 4 coisas importantes. Em primeiro lugar, a Grande Comissão é um grande chamado. Ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Segundo, a Grande Comissão é uma grande tarefa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, é uma grande estratégia. Jesus disse, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E, por fim, a Grande Comissão é uma grande confiança. Jesus encerrou dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Os evangelhos de Lucas e João vão tratar dessa Grande Comissão de outros modos, mas falando dessa responsabilidade
da evangelização urgente, contínua e fazendo com que ela chegue a todas as pessoas, universal. Lucas, por exemplo, ressalta a universalidade da pregação do evangelho. Ele diz o seguinte: em seu nome será pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. João, por sua vez, ressalta o caráter da Missio Dei, lembrando que a tarefa da evangelização é confiada a nós como missão divina. Jesus disse aos seus discípulos: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essa natureza da evangelização no ministério de Jesus com os seus discípulos se repercute na vida da igreja nascente. Quando a igreja começa a se organizar, a evangelização era um princípio básico da ação da igreja. Atos 5:42 diz: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Mesmo em meio a perseguições, proibições, torturas, os primeiros cristãos evangelizavam de todas as formas e em todos os lugares. O ensino apostólico reforçou a necessidade de se evangelizar como a única forma de se permitir o acolhimento da mensagem salvadora por parte daqueles que seriam alcançados. Romanos capítulo 10 pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, versos 14 e 15. Evangelizar fazia parte do ministério da igreja, do trabalho pastoral, dos irmãos da igreja de um modo geral. A liderança em geral deveria estar sempre preparada para pregar o evangelho. E isso era uma forma exemplar para toda a igreja. Paulo disse ao seu jovem aprendiz Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue sempre, em toda forma, mesmo que você não esteja com vontade, mas esteja sempre preparado. Evangelizar não é um privilégio, não é um cargo, não é uma função de pessoas especiais. Ela é uma obrigação do povo de Deus. Por isso que se torna um grande desafio para todos nós. Paulo dizia: se eu prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. A evangelização dos discípulos de Jesus exigia uma espiritualidade de preparo, de dedicação, de compromisso, de responsabilidade. Era a espiritualidade da praxis, da interação com o mundo, do serviço à comunidade. O primeiro passo para a espiritualidade da evangelização era evangelizar para si mesmo. A mensagem que as pessoas precisam primeiramente ouvir não é um discurso formatado, decorado, desvinculado da vivência. Ela é antes a proclamação com a vida da transformação que o Evangelho promove, a começar em nós. Nós somos o bom perfume de Cristo, como diz as Escrituras. Somos a carta de Cristo, somos a boa nova encarnada que o mundo irá conhecer. Muitos não consideram a evangelização como um exercício espiritual, mas falar do que você acredita e do que você experimenta é uma maneira de cuidar de si e de cuidar do outro. Francisco de Assis, no século XIII,
orientava os membros da sua comunidade a praticarem a evangelização ao longo da sua caminhada, dando prioridade ao testemunho e à fraternidade. É o mesmo que dizer que nos tornamos a boa nova da salvação para os outros. Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho em todos os momentos e, se necessário, use palavras. Bom, eu quero perguntar aqui para mim mesmo e ajudar você a refletir comigo, quais seriam as maneiras, o que os discípulos anunciavam? Qual era o conteúdo da evangelização dos discípulos? Eu anotei 3 conteúdos importantes. O primeiro é que eles anunciavam a chegada do reino de Deus. Foi o que Jesus orientou a seus discípulos. A presença do reino de Deus, ela é acompanhada de atos de justiça, de promoção da paz, de criação de um ambiente alegre para todos e todas. A chegada do reino é o anúncio de um novo tempo para quem vive debaixo de qualquer forma de opressão. É o anúncio da libertação. Jesus dizia: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Para nós hoje seria: o reino dos céus está entre nós. Segundo lugar, eles afirmavam a centralidade de Cristo. Era uma mensagem enfatizando a fé em Jesus de Nazaré. A essência da fé cristã é Jesus Cristo, não é outra coisa. O que nós acreditamos é em Jesus. O discípulo de Jesus não é um anunciador de princípios morais, não é um proclamador de sistemas de poder, não é um defensor de costumes e de tradições. O discípulo de Jesus aponta para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. É isso que eu prego. Eu prego Jesus. Eu falo de Jesus. Mas, em terceiro lugar, os discípulos de Jesus também proclamavam libertação. Essa transformação de vida. O anúncio do Evangelho é a boa notícia de que há salvação para o perdido, há libertação para o oprimido, há acolhimento amoroso para quem se encontra desamparado, há nova vida para quem se encontra angustiado, há esperança para quem perdeu toda a esperança e alegria de viver. Por isso que eles pregavam o arrependimento. O que é o arrependimento? É a consideração de que eu estou vivendo errado, eu estou pensando errado, estou orientando a minha vida de maneira equivocada. Então eu preciso mudar de vida, eu preciso deixar para trás essas coisas equivocadas que orientam a minha vida hoje para viver a nova vida em Cristo. A palavra grega para arrependimento era metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, mudança de entendimento, mudança da mente. Diz o texto: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, ou seja, que mudasse a cabeça, muda essa maneira de pensar. Para de pensar como alguém que é rejeitado por Deus. Deus te ama, Ele quer você e Ele quer transformar a sua vida. A grande questão que se levanta nesse momento é a seguinte: como desenvolver uma espiritualidade da evangelização para hoje, para agora?
Como eu disse, evangelizar requer preparo. E isso de fato, precisa acontecer. Jesus preparou seus discípulos para evangelizar. E nós precisamos nos preparar também para essa tarefa. É um trabalho que envolve oração, conhecimento da Bíblia, experiência de fé, vida comunitária. Como disse Pedro aos irmãos na sua época, 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Vamos evangelizar, meus irmãos e irmãs, essa é a nossa tarefa. Eu não posso passar um dia sem evangelizar. Eu tenho saudade de um tempo que eu tinha uma ideia assim, muito pragmática sobre a evangelização. Então, eu carregava sempre uns folhetinhos no bolso. Onde eu ia, eu entregava um folheto. E tive uma experiência muito grande. Nunca entreguei um folheto aleatoriamente, sempre acompanhado de uma conversa, de um bom diálogo, de me apresentar como sou, de falar de coisas boas sobre a vida, sobre a esperança, sobre amor, sobre fraternidade, sobre como é bom a gente viver na família, como é bom a gente sonhar bons sonhos. Enfim, tem tanta coisa boa para a gente conversar, em vez de a gente ficar se prendendo a assuntos que causam ódio, tristeza, afastamento, dividem as pessoas. Precisamos melhorar a nossa conversa, não é verdade? E os folhetos sempre tinham esse ato provocador. Eu, inclusive, cheguei numa época do meu ministério que tinha um folheto escrito. Eu escrevi um folheto. O folheto era tão bom, que na cidade onde eu morava, uma pessoa fez plágio do folheto. Eu fiquei chateado. Chamei o irmão e disse: meu irmão, você cometeu um crime. Aí ele disse: pastor, desculpa, eu não sabia. Disse: não, está perdoado, você copiou uma coisa boa. Só precisa dar o crédito de quem escreveu, por favor. Você pode copiar à vontade. Ele é para isso mesmo, é para abençoar as pessoas. Só dá o crédito aí, por favor, para que as pessoas saibam quem foi que pensou isso, quem foi que escreveu dessa maneira. É isso, gente. Evangelizar é a essência da nossa vida. E aí, você evangeliza? Você já falou de Jesus para alguém hoje? Quanto tempo faz que você não faz isso? Feche seus olhos, fale com Deus e coloque sua vida à disposição da evangelização. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta hora, por este momento. Muito obrigado pela tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos proclamadores da boa nova de salvação a esse mundo que perdeu de si mesmo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa mensagem. Agradeço àqueles nossos queridos irmãos de nossa igreja que nos assistem neste horário para poder fazer o seu momento de devoção e de adoração. Que Deus os abençoe. Que esse momento agora seja acompanhado de um instante de oração pela vida de nossa igreja, pelos nossos irmãos que estão enfermos, pelas pessoas que precisam de cuidado para nós. Nós ficamos felizes de saber que podemos estar juntos assim. Nosso abraço aos nossos irmãos e irmãs, nossos queridos que também nos acompanham, que são de longe, que são de fora. Queremos conhecer você. Coloca aí no comentário quem é você, como você gostaria de nos conhecer. Será muito importante a gente combinar um dia para estar junto e tomar um café. Olha, gente, o café da Orla Oceânica, da nossa comunidade, é um café imperdível. Sempre foi, desde o tempo do café da Cristina, que nós adorávamos compartilhar quando ali chegávamos. Que Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.